pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco, a live mais aguardada dos últimos meses. O tema hoje são as vacinas de coronavírus e o convidado é muito especial, o aniversariante da semana, o professor, infectologista, epidemiologista, Dr. Carlos Starling. Então, uma live, um bate-papo muito especial. Vamos aguardar ele chegar aqui. E muito importante, né? Vivemos um momento histórico, né? Um momento histórico na história do Brasil, né? Na história do mundo e na história da humanidade, né? Provavelmente a primeira pandemia na história da humanidade que nós podemos contar com uma vacina durante a pandemia. Eu vou até perguntar isso para o Carlos, se essa minha impressão é uma impressão real, né? Se provavelmente estamos vivendo a primeira pandemia com a vacina durante a pandemia. Seja bem-vindo. Que coisa boa estar com você aí novamente. Estava recapitulando aqui, tudo jóia. Estava recapitulando aqui, Carlos, que nós conversamos em junho de 2020. Olha o momento, né? Em que momento a gente estava vivendo ali nessa pandemia, né? E depois agora em novembro e agora janeiro, né? As coisas mudaram, né? Eu acho que você se lembra muito bem quando eu falei que isso não é epidemia para sprintista, mas para maratonista. Exatamente. Isso não é coisa para a gente achar que tá fácil de resolver. Não, isso é uma epidemia. Exato. E quem vive num mundo líquido de soluções imediatas, né? Em que todo mundo acha que você tem um iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 e a cada 6 meses você pode resolver o seu problema? Muito pouco provável, né? O mundo líquido não se aplica à natureza, né? A natureza tem seu tempo. E nós temos um tempo para aprender a lidar com a natureza, né? Então, nós temos que ter resiliência para lidar com a natureza. Não é uma solução, não pode ser e não há como ser uma solução imediata para tudo, né? Nós simplesmente temos que nos curvar à característica e à natureza do vírus e aprender a lidar com eles. Mas é um prazer estar com você novamente para a gente poder bater um bom papo sobre o que está acontecendo, as novidades, né? E o que 2021 nos reserva. Nos guarda, né? Nos reserva, né? Ô, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho, Carlos, porque foram aprovadas 2 vacinas em caráter emergencial. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso, assim. O que é uma vacina aprovada de uma forma mais ampla e o que é o caráter emergencial, assim? Isso traz essa frase ou essa fala, para mim, eu percebo que na população em geral isso traz uma certa insegurança. O fato de ter sido aprovado de forma emergencial parece que foi uma coisa que foi aprovado assim sem uma segurança adequada. E não é nada disso, né? Assim, nada disso. Você falasse um pouquinho distante disso, né? Fala um pouquinho sobre isso, assim, o que é, né, o fato dessa aprovação emergencial, assim. O Emerson, você sabe, eu trabalho com pesquisa clínica há mais de 30 anos, né? Bem mais do que isso, né? E quem trabalha com pesquisa clínica sabe que quando você termina um estudo, ainda ficam muitas perguntas, né? Você não responde todas as perguntas, né? Os órgãos regulatórios no mundo inteiro, para você aprovar uma droga para um determinado uso, você tem que ter vários trabalhos
randomizados, duplos cegos, com grupo controle, sabe? É tudo muito, são estudos, né, muito bem feitos que são exigidos para que as pessoas, para que essas agências considerem aquele produto como um produto seguro para ser usado para aquela indicação, né? As vacinas são dos produtos, correspondem a um dos produtos mais sofisticados e onde se tem mais exigência. Por que isso? Porque no passado, né, na década de 40, na década de 50, foram feitos absurdos em termos de testes em humanos, né? E mesmo depois disso, foram feitos testes nos Estados Unidos, assim, eticamente condenáveis. As pessoas foram presas, julgadas, né? E surgiu uma legislação mundial de controle de produção de insumos para a área médica. Inclusive regras para essas pesquisas, tanto em animais quanto em humanos. Regras extremamente rígidas. E essas vacinas, elas passaram por todas essas regras, né? Então, elas são de qualidade? Se avalia se qualitativamente elas são adequadas, elas têm uma lógica científica, elas são eficazes, elas previnem a doença? Sim. Em qual proporção? Estabelece-se que o mínimo aceitável é 50% de redução na carga de doença, né? E são seguras? Sim. O benefício do uso é maior do que o risco? Sim. Qual é a incidência de problemas, de efeitos colaterais, num grupo controle, de um grupo, no grupo que tomou a vacina? Então, aí sim, se ela é uma vacina com qualidade, reduz a carga de doença e tem um nível de segurança que é estabelecido também, ela pode ser utilizada. E ela passou por tudo isso, né? Ela passou por tudo isso. Porque ela tem 50,39% de eficácia. A outra tem 70% e a outra 91%. Né? Então, eu quero a de 91%. Né? Não tem sentido esse raciocínio. Por quê? Porque a metodologia com que o estudo foi feito e a população que um estudo foi feito e outro foi completamente diferente. Não deu tempo das empresas e dos pesquisadores estabelecerem quais seriam as regras do jogo, né? Então, a Coronavac foi testada em profissionais de saúde, a população de altíssimo risco, né? E passou passou bem nessa população. As outras foram utilizadas na população em geral. Então, o resultado é muito melhor. O resultado parece ser muito melhor, mas a população é diferente. Então, uma vacina que evita qualquer forma de clínica da doença em 50,36, né? E tendo sido testada, né? Naquele pessoal de maior risco, né? Ela, para mim, é muito confiável. 76% das pessoas 78% não apresentaram, ou se apresentaram formas clínicas leves e ninguém teve nada de grave. Para mim, né? Eu estou guardando minha corona aqui no braço esquerdo com muito orgulho, entendeu? E com muito prazer. Semana que vem chega a da Oxford. Também todo mundo tem que abraçá-la com muito prazer, né? Para sair exatamente dessa penúria que nós estamos passando ao longo desse ano. Isso. Então, eu queria entrar exatamente nesse tema, Carlos, falar um pouquinho sobre as gestantes e as lactantes e as crianças, né?
A Federação Brasileira da Associação de Ginecologistas e Obstetras publicou uma nota essa semana passada, né, logo depois da aprovação das vacinas, falando isso, né, falando que realmente os grupos não foram pesquisados, né, mas que a decisão poderia ser compartilhada, mais ou menos parecido com o que a Associação Americana fez também, né? Assim, ó, não Exatamente. mas dependendo do potencial, do momento que está vivendo a cidade onde você vive, se você faz parte de um grupo de risco, né? E ainda está gestante, que a decisão poderia ser compartilhada com a gestante. Respeitar aquela que não deseja, não se sente segura, e respeitar também aquelas que desejam fazer a imunização. É o que o mundo está pensando também, Carlos? Isso? É É o que o o que a mundo está prefeitura pensando. pensa? É o que o Brasil Sim, vai posicionar sim, dessa forma? É isso? sim, a nossa interpretação é exatamente essa. Quem trabalha com vacina sabe muito bem que, mesmo com vacina de vírus vivo atenuado, que é a febre amarela, se a paciente vive numa área de altíssimo risco, onde você está inserida dentro de uma episootia, né? Ou seja, mora numa mata, onde os macacos estão morrendo, tem tido casos em humanos, né? Você tem que vacinar essa pessoa. Claro, você compartilha, fala, olha, você está vivendo uma área de risco. Morreu gente ali, morreu gente aqui, macaco morreu, na mata, você não vai vacinar? Claro que você vacina. Você tem condições de sair daqui? Não. Então tá bom, então você vacina. Então, Carlos, eu queria que você falasse exatamente um pouquinho sobre isso, assim, o fato dessa vacina ter um paralelo com outras vacinas que nós já utilizamos em grávida, né? Então, é possível que no futuro, é possível que em 2023, a vacina de gripe que nós tomamos todo ano, que tem influenza, que tem H1N1, né? Provavelmente ter coronavírus junto, é isso? É possível É que no muito futuro isso provável, é aconteça, muito né? provável. Que foi o que Tem, aconteceu com H1N1, né? foi o que aconteceu, né? Ela foi Que você incorporada já na vacina anual, né? foi incorporada, porque era influenza com influenza, muito simples. Então você tem marcadores genéticos, marcadores imunogênicos, né? De várias cepas diferentes, de vários tipos de influenza, né? Influenza A, influenza B, né? E aí e as suas variações respectivas. Agora, existem estudos, né, que estão sendo feitos com. Tem vacina com essa que usa vetores virais, né? Tem as vacinas que usam segmentos genéticos e tem as vacinas que usam marcadores proteicos. É muito semelhante à vacina para influenza, né? Hoje nós temos liberado essa vacina em várias regiões do mundo, essas três vacinas. Vírus inativado, que é a Coronavac, Uhum. né? Nós temos a vacina com segmento de RNA, O RNA. né? E temos a vacina com marcadores genéticos em vírus símil, né? Em vírus de macaco, né? A mais tradicional é essa da Coronavac que nós estamos utilizando. Na minha opinião, não teriam, pela similaridade com outras vacinas, não tem problema. Entretanto, né, precisam ter estudos ainda mais contundentes em crianças e gestantes, né? E no Mas Brasil, elas ficarão protegidas. Na medida que pela a imunidade. população for sendo vacinada, você tem uma imunidade coletiva que protege essas pessoas. O vírus para de circular. Ótimo. Mas isso já está. As gestantes estão dentro da programação ou elas nem entram na programação, por enquanto? Não, nesse momento não. Não, né? Nesse Porque não tem momento não. estudo, não vai uma coisa Não, você não pode fazer isso chancelada nesse pelo. momento. Não existe, né? Não é isso, né? Não, Não, não. perfeito, Você perfeito, tem um perfeito. uso emergencial que foi liberado, Uhum. porque ainda faltam informações científicas suficientes, né, para responder algumas perguntas, como, por exemplo,
quanto tempo essa imunidade vai durar, né? Quem já teve pode tomar, né? Uhum. Quem não teve pode tomar, e o que acontece se tiver contato com o vírus? Existem muitas perguntas. Entretanto, nesse momento, o benefício é superior ao risco. Portanto, nós temos que usar, porque senão nós não saímos dessas ondas subsequentes que nós chamamos atenção lá atrás nas lives anteriores, né? Que se nós não controlarmos isso agora, Emerson, o que acontece é que nós vamos ter ondas epidêmicas igual essa que nós estamos vivendo agora até 2024, né? Até termos isso é um arraso do ponto de vista econômico, né? Então, a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, do ponto de vista natural, ela só chegaria daqui a 2, 3 anos. Mas, ô Carlos, estão perguntando muito aqui também sobre as mulheres, as tentantes. Tentantes, Carlos, são aquelas mulheres que estão tentando ficar grávida, que estão querendo ficar grávida. A Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras colocou que as tentantes poderiam vacinar, não precisando mostrar um teste de gravidez negativo, essas coisas, não precisava de exigir isso, mas que também não tinha informação em relação assim, a tempo, quanto tempo esperar, né? Você, como epidemiologista, estudando essas vacinas, você teria algum parecer, alguma opinião? Acho que não. Sim, não tem dúvida, Emerson. As tentantes, em geral, têm menos de 45 anos. Entre 45 e, vamos colocar, 25 anos de idade. O risco dessas pessoas, ao adquirirem uma infecção viral, mesmo estando grávidas, não é muito diferente da população com a mesma faixa etária, né? É claro que no último trimestre, qualquer infecção viral complica e pode complicar uma gravidez, né? Mas, enfim, as tentantes, elas entram, né, pela faixa etária na escala de prioridade de vacinação de acordo com a sua própria faixa etária. Entendi. Ou seja, vão ser vacinadas na sequência. Elas têm alguma importância de vacinar? Nenhuma. Né? Por quê? Porque, primeiro, elas são tentantes, elas não estão grávidas. Se estiverem grávidas, elas entram no critério de vacinação em grávida, né? Que nós ainda temos estudos em andamento, né? Fora disso, estão dentro da faixa etária de que deverão ser vacinadas de acordo com as prioridades do SUS. Ótimo, ótimo. O Carlos, alguém perguntou aqui, as tentantes profissionais de saúde, aí é outra história, ela vai entrar no critério de profissional de saúde, Profissional deve de ter saúde. prioridade, né? Com Prioridade certeza. importante, né? Com certeza. Em relação a mulheres que amamentam, Carlos, também não foram incluídas né, nos grupos de pesquisa, não é isso? Não foram incluídas, mas vacina de vírus morto, né? Vacina de vírus inativado, né? Não tem a menor importância para lactante, né? Não tem a menor importância, né? Que bom. Então, se comporta como pessoas da faixa etária dela. Ô, Carlos, perguntaram aqui sobre quanto tempo depois de tomar a segunda dose que a mulher poderia engravidar. E a Joana respondeu aqui por volta de 30 dias depois da segunda dose, talvez seria um tempo... 15 dias, né? 15 dias para ter já imunidade. pode namorar e engravidar. 15 dias para ter imunidade, né? Com 15 dias, a pessoa já produz anticorpos suficientes, né? E produzir anticorpos suficientes, né, não impede ninguém de engravidar, né? Então, é a partir disso. Se quiser ter uma gravidez segura, né, é por aí.